Ninguém? Quem sabe dar glória a Deus pelo dia de hoje? Amém. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13. Nós somos o povo mais feliz deste mundo. Amém? Nós sabemos que a nossa alegria não dura 4 dias, mas a nossa alegria é infinita. A nossa alegria, ela não precisa de droga, de prostituição, não precisa, sabe, de nada. A nossa alegria vem do alto. Então, nessa manhã, se alegre, porque você é um povo escolhido por Deus, e você, essa presença, essa paz, não se compra por dinheiro, né? A Bíblia diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Nós temos verdadeiro pão do céu aqui nessa manhã, amém? Vamos orar primeiro. Pai, te dou graça por tudo que já aconteceu nesse culto, Pai, por esses louvores, abençoado, Deus, pela direção desse culto, Deus, e pelas ofertas que o teu filho está ofertando no reino, Senhor, numa terra fértil, Pai. Senhor, muito obrigado, e que nesse momento, Deus, a tua palavra venha falar conosco nesta manhã, Pai. Nós precisamos da direção da tua palavra para nós prosseguirmos, Senhor, e chegarmos até onde o Senhor quer que nós chegamos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, santifica-nos na tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Números capítulo 13, queria colocar o tema dessa mensagem nessa manhã, foco e visão. Onde está o nosso foco e aonde está a nossa visão? Deus, Ele já tem um foco e uma visão para nós chegarmos para a nossa vitória, para a nossa maior conquista. E agora vai depender de cada um de nós, amém? E aqui, Gênesis 13, diz assim, 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Aqui foram 12. E hoje vamos falar de nós aqui. Hoje o Senhor, Ele escolheu nós também para fazer essa revisão, né, sobre cada um de nós que estamos aqui, examinar as Escrituras, a palavra de Deus, qual é o propósito, qual é o fim que Deus tem para cada um de nós. E o propósito de Deus nessa manhã é abrir a nossa visão, amém? E aqui começa assim, dizendo, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, quem falou com Moisés, irmãos? Quem falou com Moisés? E como quando a gente realmente, a gente ouve, quando é Deus falando conosco, nós não temos que temer. Quando Deus dá uma ordem para nós temos que simplesmente obedecer. E aqui diz, falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais, enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Olha, eu envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ele fala com Moisés, ele dá uma ordem para Moisés, para que Moisés passasse, e para uma pessoa de cada tribo, e ele disse, eu darei. E Deus cumpre aquilo que Ele fala quando nós obedecemos.
E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E aí, eu vou pular uma parte aqui, no versículo 23, pula aí no versículo 23, ele diz assim: depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também de romã e dos figos. Clamaram aquele lugar, o vale de Escol, por causa do cacho que dali contaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra a fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe a notícia a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Olha, Deus, Ele sempre fala e prova o que Ele tem para nós. Vai depender de nós. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e a cidade fortificada é muito grande. Também ali vi os filhos de Anak, os malequitas que habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus, que habita na montanha, e os cananeus que habita junto do mar, pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir com este povo, porque eles é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que consome os moradores, e todo o povo vimos nela, que são homens de grande estatura. Vimos ali gigante, filho de Anak, descendente do gigante, e era aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também era aos seus olhos. Deus fala com Moisés. Moisés separa ali um de cada tribo, manda eles ir lá, ver a terra, contemplar a terra, ver o que tinha lá de bom, e eles vão. Mas quando eles chegam lá, o foco deles era ir ver essa terra, conhecer essa terra, saber o que tinha lá. Então esse era o foco. Mas quando eles chegam lá, a visão deles estava tão tapada, a visão deles estava tão cego, que a primeira coisa que acontece, eles veem o gigante. Eles veem tudo lá que o Eteu, não sei o que lá, tudo eu. Ele vê os gigantes, filho de Anak. E quando eles olham, eles perderam o foco, perderam a visão. Vamos voltar de cabeça abaixo, desanimado. Isso aqui não é para nós. Nós não temos capacidade. Imagine nós enfrentar todo esse povo. Enfrentar não dá. Não dá. Eles esqueceram que quem falou com Moisés foi o Senhor.
quem deu a ordem foi Deus. Só que eles não deram crédito, nem para Deus e nem para Moisés. E eles voltam. E uma pessoa, quando ela não tem foco, não tem visão, ela ainda, além de ela ser cega, ela vai inflamar a visão dos outros. Ela vai tirar o sonho de outro. Ela vai impedir o outro de conquistar. E aqui eles voltam de lá totalmente desanimados. Então, Josué pega aqui e exorta. Então, aqui no versículo 30. Versículo 30. Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ele fez calar o povo. Por que às vezes nós temos que ficar pregando a mesma palavra aqui? Por que nós temos que ficar pregando aqui a mesma palavra? Quase todo dia a gente sobe aqui, sobe outro, e a gente está pregando. Para que a igreja tenha um foco, para que a igreja tenha uma visão. E eu não sei nesta manhã qual é o seu gigante. Talvez o seu gigante seja um problema de saúde, um problema financeiro, uma decepção, sabe, que você olha e você diz: olha, não tem mais jeito, não dá. Não dá. E essas pessoas aqui, elas voltaram com essa visão. Elas voltaram com essa visão e desanimando. Quantas pessoas hoje têm desanimado o outro? Quantas pessoas hoje que têm enfraquecido a fé do outro? Porque ele não teve a visão. Quando Deus fala, quando Deus envia Jesus nessa terra, ele veio aqui com um propósito, com um foco, de abrir a nossa visão e dizer para nós que há um céu que nos espera. E os gigantes desse mundo não vai nos impedir. Não vai, irmãos. Os gigantes, se nós prevalecer, foi Deus quem fez. Foi Deus que abriu o caminho no deserto. Foi Deus. E quando você lê aqui no capítulo 14, diz assim: então, toda a congregação, levantando a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Eu vou dizer uma coisa. Às vezes, o choro não vai adiantar. Às vezes, chorar faz bem. Porque nós vemos que Davi, quando ele chega, depois da guerra, ele chega lá em Ziclag, e ele vê ali todo o seu sonho acabado. Ele vê, eu falei aqui já, mas ele vem cansado de uma guerra, querendo descansar, encontrar sua família. E de repente Davi chega ali, ele olha tudo pó e cinza. Naquele momento, ele sentiu a dor no seu coração, na sua alma. O que fazer nesta hora? Onde estava Deus nesta hora? Que enquanto nós estávamos lá guerreando, por que Deus permitiu que eles viessem, os amalequitas viessem e, levasse tudo? Por que permitiu que destruísse tudo, punhasse fogo? Mas ele chora até não ter mais lágrima para chorar. A Bíblia diz que ele chorou. Mas depois que ele chorou, ele tomou uma atitude.
ele falou agora, ele foi consultar Deus. Senhor, será que vale a pena eu ir atrás? E é essa pergunta que nós temos que fazer hoje para nós mesmos. Olhar para aquilo que nós estamos passando e dizer, será que vale a pena continuar no caminho do Senhor? Onde está Deus nessa hora que eu estou passando por essa prova? Aqui esse povo, eles choraram, mas a atitude deles qual que foram? Murmurar, querer voltar para o Egito, querer voltar para onde eles vieram, sabe? Irmãos, a prova estava aqui, 2 homens trouxeram um cacho de uva, 2 homens para trazer um cacho de uva, irmãos, para mostrar que a terra era boa, que valia a pena enfrentar o gigante. Eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, que vale a pena enfrentar o gigante deste mundo para chegar até aquilo que Deus tem preparado para nós. E o que Deus tem preparado para nós é o céu. Não importa se nós vamos chegar com perna, sem perna, porque essa perna não vai mesmo, esse corpo não vai mesmo. Se tem uma coisa que nós vamos ter que enfrentar é a morte, é o nosso último inimigo. E a gente vai ter que enfrentar os problemas, irmãos. Os problemas não é para recuar, os problemas não é para desistir, mas os problemas é para nós fazer igual Davi fez, consultar a Deus, dizer, Senhor, vale a pena, vale a pena ir atrás ou não? E o que o Senhor responde? Vai, você vai trazer tudo de volta. E Deus diz para nós, vai, você vai conquistar, você vai vencer, você vai chegar, porque eu já enviei o meu filho para morrer por vocês, eu já dei a vitória, eu já dei essa vitória para vocês, mas não desista. Primeira coisa que a gente quer, quando vem uma luta, vem um problema, a gente sabe que o céu existe, a vida eterna existe, que esse mundo vai de mal a pior e vai piorar cada dia mais, as lutas vão aumentar, as perseguições vão aumentar, mas há um Deus que vela pelas nossas vidas, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que a nossa vida, se a palavra diz que a terra está na palma da mão dele, quanto mais nós, irmão. Mas não podemos, sabe, parar no meio do caminho, não podemos ver o gigante. Talvez o gigante que nós temos visto hoje, às vezes, sabe, é gigante pequenininho. Sabe, a gente faz na nossa mente o gigante tão grande, que você diz, eu não consigo mais, eu não tenho mais força. É melhor desistir. Eu olho assim para o caso da Patrícia aqui, né? A gente está falando tanto esses dias, porque a Patrícia é um exemplo para nós. Tão exemplo que Deus está provando para ela o quanto Deus ama ela. Uma mulher que sonhou, que lutou, começou a conquista dela, na casa dela, abriu essa casa de bolo, abençoa tanta gente com essa casa de bolo, é fiel a Deus. E eu falo assim, eu fui edificada, a minha fé através dela. Quando eu cheguei lá e vi ela abraçada com o filho dela chorando, e aquele fogo rolando, queimando tudo lá, eu não vi a Patrícia dizer, olha aí, pastora, lá se foi o meu sonho, onde eu sou fiel a Deus, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu oferto bolo toda semana na igreja, para os irmãos tomar café. Será por que Deus permitiu? Era um sonho meu, mas ela estava lá. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque a minha vida,
Isso aqui, eu vou levantar, eu vou reconquistar tudo de novo. Eu tenho coragem de trabalhar. Todo mundo ali olhando e dizendo, coitada da Patrícia, coitada da Patrícia, coitado da Patrícia, coitada. Ela falou assim, eu não tenho medo de recomeçar. Deus vai me honrar porque Ele poupou a minha vida. A Patrícia não era para estar aqui hoje, irmãos. Se aquela porta, ela disse mesmo que a porta não fechou ali, precisaram arrebentar a porta. Se ela fica presa lá dentro, ia ficar só os ossos da Patrícia lá dentro. Nem carne ia ficar, porque mais de meia hora de fogo, derretendo tudo que estava ali dentro. Mas o que, irmão? Ela não desistiu. Ontem eu estava na casa dela e ela não está olhando pelo que aconteceu. Ela está olhando pela vida dela e do filho dela. E eu disse para ela, Patrícia, nesse momento agora, você está vendo o amor de Deus que livrou a sua vida. Porque as coisas você pode recuperar, mas a sua vida não dá para recuperar. E ela dizendo, já ganhei fogão, já ganhei batedeira industrial, já ganhei isso. É rifa para tudo quanto é lado. É gente ligando, pessoas que nunca ela viu. Irmão, Deus tirou o povo do Egito, não para eles morrer no deserto, mas Ele tirou para eles caminhar segundo a voz de Deus. Para eles caminhar, mas tudo que eles faziam era murmurar. E hoje, quantas pessoas, milhares de pessoas, que conhecem essa palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. Quantas pessoas hoje, que outrora estavam na casa de Deus, e hoje está lá, no meio dos demônios, desfilando em carnaval, porque a luta foi maior, o gigante que eles encontraram, se decepcionaram e voltaram atrás. Então eu quero dizer para você nesta manhã, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, luta nenhuma, irmão. Nós estamos de passagem neste mundo. Deserto é escola de aprendizado. Tudo que nós passamos é Deus nos ensinando. E Ele quer ver a nossa fé. Por que Ele iria poupar a Patrícia, se a Bíblia diz que o dia mau vem para todos? E nós não estamos isentos, irmãos. Todos nós estamos na dependência da misericórdia de Deus. Mas uma coisa nós temos certeza, que Deus cuida de nós. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então, essas pessoas, eles olharam lá, além de eles perder o foco e a visão, eles voltaram e inflamaram, ainda tiraram a fé dos outros que estavam ali. Mas Caleb vem e exorta eles, e diz para eles, nós vamos entrar nessa terra, nós não temos medo do gigante, nós sabemos que é uma terra que mana leite e mel, é uma terra boa, a terra que, irmão, aquilo que Deus tem para nós, não se compara com as lutas que nós passamos. Ele ainda não deu a palavra final. O que Deus, o melhor de Deus, ainda está por vir. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que está preparado para a igreja. Às vezes a gente canta aqui, né? Força, igreja, anima, igreja, vai, igreja. E a gente está, sabe, ai, vou desistir, não aguento mais. E o Senhor diz, aguenta firme. Aguenta firme. Não importa, mas você não conhece a minha luta. É porque você não conhece a luta do outro.
É porque você não conhece o que os servos de Deus estão passando por aí. É porque nós não conhecemos o que os apóstolos passaram, os heróis da fé passaram, mas eles foram até o fim. Amém? Então, que nesta manhã, irmãos, sabe, aqui no versículo 6 do capítulo 14, diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Mas aqui está o segredo. Se você quer saber o segredo para nós chegarmos ao céu e desfrutar de tudo que o Senhor tem para a sua igreja, para a sua noiva, para o povo que Ele escolheu, está aqui no versículo 8. Saia daqui meditando essa palavra. Olhe para as suas dificuldades, mas olhe o Deus que deu a palavra a você. E aqui diz assim, versículo 8: e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Segredo: se o Senhor se agradar, se o Senhor se agradar. Vamos usar a Patrícia de novo aqui. A Patrícia não murmurou. A Patrícia não doeu de ver o sonho dela desfeito. Doeu. Ela seria hipócrita se ela falasse que não. Mas o Senhor se agradou. Que Deus está usando gente de tudo quanto é canto, gente que não conhece ela, para abençoar. E a glória da segunda casa será a maior que a primeira. Tudo que é segundo é melhor que a primeira. Sabe, a gente muitas vezes tem saudade do passado. Não tenha saudade do passado, irmão. Porque hoje é experiência. Ai, no passado eu era assim. No passado eu era aquilo. No passado eu tinha isso. Irmão, no passado você tinha emoção. Hoje você tem visão. Hoje você tem estrutura. Hoje você tem conhecimento. Hoje você tem o Espírito Santo que intercede em nossas fraquezas. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Que triste esse povo não ter acreditado naquilo que Deus falou. Mas nós sabemos que o Senhor, né, Ele é maravilhoso. E eu queria, para encerrar, você abrisse a sua Bíblia lá na carta de Pedro. Nós vimos aqui que Josué e Caleb, eles acreditaram na palavra do Senhor e venceram. Agora, 1 Pedro, capítulo 5. O turma do louvor já pode subir, amém? Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante, só para a gente entender, diz assim: humilhai-vos, todos acharam, irmãos? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. Primeira coisa, se humilhar é perder a razão. Quando você perde a sua razão, Deus ganha a sua razão, Deus te dá a razão. Então, humilhar, depender,
está debaixo da mão de Deus, porque no seu tempo, não queira ser exaltado na hora que você quer, do jeito que você quer, é na hora de Deus, é no tempo de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas olha aqui o que diz o versículo 8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Olha, sede sóbrio. Primeira coisa, vigiai. Porque as pessoas dizem assim: ai, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja. Aqui diz sede sóbrio, vigiai. Vigiai. Vigia. Sabe, nós temos que vigiar em uma igreja. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, procurando uma brecha, procurando um momento que ele possa destruir a nossa vida, que ele possa trazer o desânimo, que ele possa vir para nos tirar o foco e a visão daquilo que Deus tem para nós. Agora o versículo 9: a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmão, olha aqui, resistir firme no quê? Na fé, na palavra de Deus, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Diga assim: eu não sou o único sofredor. Eu não quero ser vítima dos meus próprios pensamentos. Ai, eu sou coitadinho. Ai, Deus não me abençoa. Ai, Deus não está aí comigo. Onde estava Deus? Por que Deus permitiu? Não, Deus, se não fosse Ele, a gente já teria sido derrotado. Se estamos de pé, é porque Ele está conosco. Então resista firme. E o último versículo, versículo 10. Esse aqui eu quero que você pegue agora. Porque se nós agradar o Senhor com a nossa fé, ouvindo, obedecendo, aí a vitória, você vai chegar aonde Deus prometeu, aonde Jesus falou, onde Daniel disse: vai até o fim e receberás a vossa recompensa. Esse louvor que cantaram aqui, é nesse louvor que nós acreditamos, que Ele virá, com luta, sem luta, com problema, sem problema, Ele virá, e aqueles que estão com Ele, reinará para todos sempre. Morte e choro, tristeza e dor, lamentações, perseguições, gigante, nunca mais vai impedir de nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. E aqui diz: e o Deus de toda graça, olha, irmão, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, para quê, irmão? Para viver nesse mundo? Não. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória. A glória desse mundo é passageira, irmãos. Nós vemos hoje aí, são 4 dias de festa da carne. Passou esses 4 dias, vocês só vão ver tragédia, morte, destruição, ira de Deus, as pessoas provocando a ira de Deus, cansaço, pessoas que não voltam para casa. Mas nós, irmão, no meio de todas as nossas lutas, nós não perdemos a paz.
nós não perdemos a presença de Deus. Ele está conosco, Ele garante a nossa vitória. E Ele diz assim: depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, que Ele confirme, fortifica e estabeleça. Que Ele mesmo vos aperfeiçoe, que Ele firme, que Ele fortifique as nossas vidas, porque a Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Esse é o Deus que está aqui. Esse é o Deus que comanda esta terra. Esse é o Senhor que mandou Moisés ir lá e mandar eles ver que o foco que estava levando eles lá, eles tinham que ter uma visão do que eles iam conquistar. E nada iria impedir eles. Mas eles não acreditaram. Somente 2 acreditou. Quantos hoje têm acreditado que existe um céu, uma nova terra, que existe esperança, que o nosso fim não é aqui nessa terra, mas o nosso fim é uma vida eterna com Deus. E para Ele vai ser toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar nesse momento. Que esse Deus de toda graça, em Cristo Jesus, aquele que nos chamou para a eterna glória, que nessa manhã Ele fortifique a sua igreja, que Ele fortaleça a sua igreja, que Ele abra a visão da sua igreja, que Ele coloque a esperança na sua igreja, e não desista, igreja, não desista, porque eles tiveram a prova daquele cacho de uva, que 2 tiveram que carregar. Nós temos a prova. Ele tem provado o seu amor, Ele tem provado que está conosco, Ele tem provado que Ele vai até o fim, que Ele disse: vai até o fim e receberá a sua recompensa. E eu estarei com vocês, 20 anos, 30 anos, não. Eu estarei com vocês até os confins desse século. Eu estarei com vocês para sempre. Se você crê nessa palavra, antes de nós orarmos, aplauda a palavra nessa manhã e diga: eu recebo essa palavra. O gigante, as provas desse mundo não vai me impedir de eu conquistar aquilo que Deus já conquistou por mim. Pai, em nome de Jesus,